Boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando. Mais uma conversa aqui, mais uma história da nossa música. É sempre muito bom estar com você. Hoje, Degma Marques aqui vai falar um pouco do seu ministério, da sua caminhada. Bom dia! Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tava caminhando normal a live e de repente travou Caiu. para mim e eu não sei o que foi que aconteceu. Mas Também. deu certo agora. Estamos online. Deu certo. Estamos online. Isso. Muito bem, a turma está começando a chegar, o pessoal já estava entrando lá da outra vez, mas Sim. agora o pessoal vai chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma conversa aqui nesse espaço, Degma, que nós temos conversado muito sobre a história da música cristã, né? Relembrando, descobrindo, e é um grande prazer poder conversar com você. Você que não está nem no Brasil, né? Você está do outro lado do mundo. A gente tá desde 2019. Eu e minha família, nós estamos aqui desde 2019. Nós recebemos um convite de uma igreja de Massachusetts para a gente poder ajudar no pastoreamento da igreja lá, né? E atualmente agora nós estamos na Flórida, porque antes de eu vir para os Estados Unidos, eu era pastor da comunidade Alcance, lá de Goiânia, né? Comunidade de Alcance, ligado ao pastor Subirá, Luciano Subirá, né? O Luciano Subirá é o fundador da Alcance. Eu comecei a Alcance Goiânia, depois de 9 anos pastoreando Goiânia, a gente recebeu esse convite, a gente veio para os Estados Unidos, ajudar no pastoreamento de uma igreja que não era Alcance, mas agora eu estou aqui na Alcance Orlando, auxiliando o pastor Paulo Subirá, que, pelo sobrenome, já dá para entender que é parente do Luciano, é irmão do Luciano, né? Que bacana, tem uma turma boa nos Estados Unidos. Estamos na Flórida. Eu conversei. O pastoreamento dessa igreja aqui. Essa semana eu fiz uma live com a Júlia Vitória, que está nos Estados Unidos. Ela que é bem novinha, né? E está aí começando. Eu acho que ela é daqui, na verdade, né? Eu não sei se ela nasceu aqui, mas ela nasceu aí. Ela nos Estados Unidos, né? É isso. Ela foi para o Brasil e a primeira vez que ela foi para o Brasil já foi para gravar. Então, e tem músicas, né? Ela tem belas músicas. Tem uma conferência esse final de semana aí com ela. Aliás, vocês dois estão com a Aline, não é isso? A Aline é que nos ajuda aí, que nos assessora, que faz um trabalho fantástico pra gente aí nessa questão de ajudar a gente com agendas, né? Então a Aline que bacana. É uma bênção. Muito bom, muito bom. Então vamos começar literalmente pelo começo aqui. A gente gosta de ouvir e de conhecer as histórias. Então eu queria que você falasse para nós aí como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Rapaz, falar de história de música cristã no Brasil, que inclusive é o nome, né? Música cristã no Brasil, que é o nome do perfil, né? Eu estava aqui me lembrando agora que quando eu era criança, há muito tempo atrás, isso, né? Eu não poderia falar de história da música cristã sem falar, por exemplo, do Grupo Elo. A maioria da galera aqui não vai nem saber o que eu estou falando, o que é Grupo Elo, né? Vencedores por Cristo, Logos, Paulo César, né? Da música Ao Sentir o Mundo ao Meu Redor, e por aí vai. Então, esse mundo me cativou, né? Eu venho de uma família tradicionalmente católica, mas desde criança eu era envolvido dentro da realidade da Igreja Católica com a parte musical. Eu era atraído por essa parte, né? Eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior do Brasil, interior de Goiás, chamada Firminópolis, uma cidade que talvez hoje, agora em 2022, tenha lá seus 11 mil, 12 mil habitantes, talvez. É uma cidade bem pequena. Na minha época ela tinha 9 mil, 8 mil, enfim, né? E então nós tínhamos poucas igrejas nessa cidade. Eu me lembro de uma Assembleia de Deus, eu me lembro da Igreja Batista, me lembro da Cristã Evangélica, me lembro da Congregação Cristã do Brasil e da Igreja Católica, da qual a gente fazia parte. Você falando desse universo de cidadezinha pequena no interior do Brasil, quando eu saí de São Paulo, eu sou paulistano, e em 2007 eu fui para o interior do Piauí. E eu fui para uma cidade chamada Curimatá, que tinha 11 mil habitantes. Então, essa realidade eu conheço bem, e lá a gente brincava, porque eu assumi a primeira igreja batista dessa cidade, né? E a gente brincava que naquela região é assim, a primeira e única igreja batista da cidade. Não tem muito o que fazer.
A minha história oficial com a música começou na primeira igreja batista de Firminópolis. Olha Por aí. quê? Por que que ela começou? Porque a minha irmã foi a primeira da nossa casa a começar a frequentar essa igreja batista, porque nós éramos tradicionalmente católicos. A convite de uma colega que era dessa igreja, a minha irmã começou a frequentar essa igreja. E quando a minha irmã começou a frequentar, logo meu irmão foi, eu também fui. E, cara, quando eu cheguei na igreja batista, um mundo, me entenda, tá? Para mim, como adolescente, eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, um mundo abriu para mim. A igreja tinha um piano. Você entende? Isso para mim era completamente fora da minha realidade. Completamente fora da minha realidade. Então ela tinha um piano. E como a gente vem de uma família muito simples financeiramente falando, eu fui trabalhar como zelador dessa igreja. Eu tô sem áudio seu. Não, é porque eu fico. Eu fecho aqui, porque às vezes tem um barulho, né? Okay. Então eu fecho. Mas a gente tá falando aí, você com quantos anos? Isso é mais ou menos em que época? Que ano? Ai, rapaz, deixa eu te falar mais ou menos que foi. Estou falando de 86, 1986. Eu sou de 74. Em 84 eu tinha 10. Com 12 anos de idade, 12 para 13, eu fui trabalhar como zelador da igreja. Nossa. Então eu estou falando de 86, 87. E olha que a galera que está entrando agora e mais nova não vai nem lembrar do que eu estou falando, não vai nem saber do que eu estou falando, mas eu fui limpar uma igreja que tinha talvez lá os seus 300 metros quadrados, eu não sei, não posso precisar agora, que era um cimento vermelho queimado, que a gente usava cera vermelha. Enceradeira, sim. E eu trabalhava com enceradeira. Cavalizinho. Um espelho, aquilo. Então tinha todo as salas do Ministério Infantil. Eu limpava isso tudo sozinho. Mas onde eu quero chegar? Nós tínhamos um piano na igreja. A irmã Eliana era responsável por esse piano, né? Piano é um instrumento muito caro. É muito caro hoje ainda, mas naquela época, claro. Eu estou falando de 87, interior do Brasil, Goiás. Né? Outro mundo, outro universo. Quando o piano desafinava, tinha que chamar um afinador que vinha da capital para lá só para afinar. Era caro isso. Então o piano vivia trancado, ninguém podia mexer no piano. Porque era o único instrumento permitido na igreja. Era o Exato, porque a gente está falando permitido na igreja. É isso, os anos 80 ainda com grande repressão no sentido de instrumentos, e no interior isso demorava mais ainda. Muito As mais. quebras aconteciam nos grandes centros, mas até chegar no interior, isso aí demorava. Então essa realidade aí é dura. E aí então, como zelador da igreja, eu tinha a chave do piano. Porque eu tinha que limpar o piano, passar o óleo de peroba, aquele do índiozinho no rótulo. Você tá lembrando comigo, né? Mas a galera aí não vai lembrar do que eu tô falando. E muita gente vai nem saber do que eu tô falando, né? Mas foi isso. E a minha história com a música começou ali, porque naquele piano eu comecei a tocar minhas primeiras notas. E o que você ouvia? O que você começou a tocar? Então, quando eu comecei a frequentar essa igreja batista, o auge do sucesso era o Logos. Situações, ao sentir, e por aí vai, né? As músicas, o grupo Logo, Vencedores por Cristo, né? Logo depois começou o Rebanhão. Aí com o Rebanhão começou já o escândalo da coisa, porque tipo assim, começou aquela história que Rebanhão não é de Deus, porque não sei o quê, e tal, e tal. Então assim, a gente era uma igreja tradicional, né? Sim. E a nossa musicalidade era muito limitada para aquela época. Era cantor cristão, partitura, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Essas coisas assim, né? Só que um grupo dessa igreja começou então a querer buscar mais de Deus, a se envolver mais com a presença de Deus, né? Então começou uma história que, infelizmente, acontece, né? Um grupo, então, foi convidado a se retirar dessa igreja, do qual eu fazia parte. 16 pessoas, de uma igreja que tinha mais ou menos, aí, talvez, umas 80, 90 pessoas. 16 pessoas foram convidadas a se retirar. Né?
E a gente então saiu e a gente foi para uma cidade próxima frequentar. Eu continuei morando em Firminópolis, mas comecei a frequentar uma cidade próxima, chamada São Luís de Montes Belos, cidade que eu conheci minha esposa, cidade que eu me casei, cidade que, enfim, vou chegar lá onde eu quero chegar. E lá eu comecei a frequentar uma igreja batista, porém avivada. Aí quando eu entrei no primeiro culto daquela igreja, uma igreja com quase 300 pessoas, aquele louvor avivado, as transparências do retroprojetor eram desenhadas com pinturas coloridas, aquilo, uau, o que está acontecendo? E lá eu comecei a escutar aquelas músicas, como dizia assim, Golias, tu vens contra nós, com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor. Aí você ficava assim, o que é isso? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis, Asaf, Ademar de Campos, Comunidade da Graça. Outro mundo se abriu para mim. Eu ficava assim, o que é isso? Inclusive, Degma, deixa eu aproveitar e registrar, o Ademar de Campos deu uma passadinha por aqui, viu? Entrou, não sei se ele ainda tá, mas ele deu uma passadinha aqui. De vez em quando ele passa. E um grande abraço aí, se tiver. Eu já fiz live com ele também. Ademar de Campos, já tive a oportunidade de estar com ele também. Uma bênção, e é uma pessoa que incrível. Nos ensina, de sentar à mesa com ele, ele está nos ensinando. É impressionante. É verdade. Né? Então a gente começou a ouvir isso. E nessa igreja nasceu o sonho, então, de gravar uma LP. Só que eu estou falando isso do início dos anos 90, 91. O LP estava começando a sair de moda. E estava começando, então, o CD. A onda do CD estava começando. Tá? E era caro, né? A gravação caríssimo, era um negócio muito caro. Caríssimo. Então eu comecei a fazer teste para equipe de música local, servi a igreja local durante muito tempo, trabalhei na igreja local durante muito tempo, fiz meu seminário, meu instituto bíblico nessa igreja local, né? Até que no ano de 98, nós gravamos um primeiro CD chamado Majestoso, que foi lançado pela Bom Pastor na época. Fomos para São Paulo, assinamos um contrato de distribuição com a Bom Pastor, mas não preciso dizer para você o que foi que aconteceu. Não aconteceu nada, o CD ficou engavetado. E... Na época, a produção ainda era da Sandra Simões? Eu não consigo me lembrar agora. Eu não consigo me lembrar agora, mas eu me lembro que na época a nossa reunião foi com o Elias, que acho que era o dono, o filho do dono, né? Isso. Era ele mesmo, era o dono mesmo. Ele era filho do Luiz de Carvalho. Sim. A nossa reunião foi com ele na época, fechamos um contrato, mas infelizmente a coisa não foi para frente. No ano de 99... Mas com que nome? Só para saber assim. Ministério você disse, mas Doxa de Louvor. Ministério Doxa, tá bom. Doxa beleza. de Louvor, tá? No ano de 99, já num outro momento, nós então gravamos um CD ao vivo. Loucura! Sem ensaio, sem nada. Fechamos o repertório, passamos alguma coisa e agora vamos gravar ao vivo, sem metrônomo, sem clique, vamos gravar um CD ao vivo aqui na nossa igreja local, lá em São Luís de Montes Belos. Nós estávamos debaixo de um mover muito grande de Deus, uma visitação do Senhor para nós, né? Foi na época que os encontros explodiram no Brasil, aquela coisa toda. E no ano de 99, então, nós gravamos um CD com várias canções. E entre essas canções estava uma canção, deixa eu pegar meu violão aqui, que talvez você já tenha ouvido. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. Gravamos essa canção no CD. Estava no auge dos encontros, 1999, uma igreja local. Lançamos o CD no ano de 2001, março de 2001. Gravamos em 99, gastamos 2 anos para fazer pós-produção, para conseguirmos consertar a coisa, porque gravou sem clique, sem metrônomo. Cara, deu um trabalho para fazer o CD, mas enfim, gravamos um CD. Então, essa é uma fase... Sim, pode falar. E o nome do CD era Ouvir e Crer. Ouvir e Crer. Porque essa é uma fase, Degma, de transição na música. Eu trabalhava em Vencedores por Cristo nessa época. É aquela fase de transição do louvor congregacional no Brasil. Você tinha as comunidades explodem ali
94, 95, 96, aquele boom absurdo, comunidade, o Koinonia, né? Que, é ali que era de Goiânia e vai para Brasília. Vila, Kleber, Né? Essa turma Bené, aí. Como é que chama? O Silvério, essa turma toda, né? Silvério. Depois ficou uma parte em Goiânia e uma parte em Brasília, quando se tornou Fonte da Vida e saiu a nossa terra, né? Eu sou Exatamente. Eu sou filho Exatamente. Então você tem esse movimento ali, aí você tem aquela questão, uma remodelagem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você tem o Renascer Praise, você tem a Igreja Batista Nova Jerusalém no Rio de Janeiro, você tem ali. E já em 99, o Diante do Trono já começa a surgir, a aparecer. Mas em 2001, Diante do Trono explode, que eu preciso de ti. E isso vem com todo um movimento ao redor de ministérios, de grupos. É uma fase de digamos assim, é o início de uma nova fase na música cristã, né, de louvor e adoração. Se eu posso fazer justiça, eu queria dizer para você que essa fase começou um pouquinho antes, porque acho que o David Keelan foi um dos precursores disso. Sim, Fogo e Glória. David Keelan começou o Fogo e Glória, só que eram coisas pontuais. Você tinha o Davi Silva e o Mike Shea também. Não havia tomado no Brasil todo. Né? Isso. Começa muito forte em Belo Horizonte ali. O Cirilo gravar um CD, e numa faixa do CD tinha uma mulher que só chorava a faixa toda. Isso para nós hoje não faz sentido nenhum. Para nós hoje não faz sentido. Verdade. Mas para aquela época, aquilo foi um divisor de águas. Então nós somos... Você tem ali o Davi Silva. Davi Silva e o Mike Shea, pouquinho antes... E vai saindo no Sul e Belo Horizonte, né? Minas Gerais se torna um berço ali naquela questão, e o Diante do Trono, de fato, acaba sendo o grande expoente, mas eles não começam. Isso. Verdade. E aí, o Diante do Trono explode, a gente está no Mover os Encontros, por causa da música Eu Me Encontrei com Jesus. E outras músicas também, mas principalmente Eu Me Encontrei com Jesus, o CD, ele tomou conta do Brasil. O nosso telefone não parava de tocar, de livrarias e pessoas querendo comprar CD. A gente não tinha nada, a gente não tinha estrutura. Era um telefone da igreja que estava no verso do CD, as pessoas ligavam lá, cara. A Heloísa Sacerdote, eu não sei se você já ouviu falar da Heloísa Sacerdote. Ela era de Brasília na época. Trabalhava com o Diante do Trono. Era representante do Diante do Trono em Brasília na época. Hoje, eu não sei como é que ela está agora, mas a Heloísa Sacerdote, hoje ela está no Rio. A Heloísa foi a pessoa que pegou o Ouvir e Crer e conseguiu nos ajudar a distribuir as coisas para a Conde Sarzedas no Brasil, São Paulo, e dali a coisa foi para o Brasil. Cara, foi uma coisa frenética, louca que aconteceu. Então, dali surgiu então o Ministério Ouvir e Crer, do qual eu fiz parte da formação inicial do Ouvir e Crer, até que em 2007 eu me desliguei musicalmente do Ouvir e Crer e lancei então o meu primeiro trabalho como Deigma Marques, que foi uma coletânea das minhas músicas, já um DVD que eu gravei em Goiânia, no Teatro Goiânia, em 2007, que é um CD-DVD, tá lá no meu canal do YouTube, tem disponível no YouTube para quem quiser assistir depois, que eu gravei então em 2007 no meu primeiro CD-DVD, depois eu gravei o Conquista-me em 2009, e já em Goiânia, já desligado do Ouvir e Crer, já há um bom tempo, começando a comunidade Alcance em Goiânia, através de uma célula que começou na sala da minha casa. Eu fui para a comunidade Alcance de Curitiba gravar uma outra loucura, outra coisa, as coisas que, né? E eu vou gravar montando um repertório. Estamos lá fazendo um evento, na verdade. Deixa eu voltar um pouquinho. Antes de gravar, eu estava fazendo um evento em Curitiba em julho de 2010. Fazendo um evento em Curitiba. Estávamos lá fazendo a passagem de som para fazermos um evento lá. Aniversário da igreja. O tecladista que viajava comigo na época, Josué Ribeiro, pega então o teclado e começa a tocar. E aí ele começa, né? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Eu tava lá embaixo, ouvi aquilo, falei... Já tinha escutado essa música já, mas aí... Porque o baterista que viajava comigo também era amigo do Josué, então sempre que a gente estava em momento de oração, alguma coisa, ele cantava a música. Mas até então a música não tinha me chamado a atenção, como naquele momento. Eu ouvi a canção e falei assim, cara, essa música é boa. De quem que é essa música? Ele falou, cara, essa música é do Zeri, é um amigo meu, que mora na Hungria, ele é missionário na Hungria. Ele é um crente
ele é um crente alternativo. Ele é um crente, tipo assim, sabe aquele cara, tipo assim, que você, com a nossa cabeça, a gente não vai entender muito, porque é um cara que tá lá no meio da galera da Hungria, Europa, aquela cabeça mais pra frente e tal. Enfim. Não é de internet, não é de responder e-mail, um cara não é de telefone celular, ele é um cara que vive na dele, né? Beleza, vamos entrar em contato com ele. Será que ele permite eu gravar essa música? Ele falou, vamos tentar falar com ele. Então ele falou. Ele falou com o Zeri, que é o nome dele, que é o apelido dele. Na verdade, o nome dele é Elenildo Teixeira. E aí, falou com ele e falou, cara, eu vou orar para saber se é do Senhor para você gravar ou não a música. Beleza. Tava fechando o repertório de um disco, né? A Heloísa Rosa ia gravar uma canção comigo. Na minha cabeça seria a canção do CD. A gente gravou então Brilha em Mim, que foi a canção que a Heloísa participou comigo do CD. Beleza, entrou, o nome não o CD não tinha nome, não tinha o álbum, não tinha nome, não tinha nada ainda. Enfim, o Zé então autorizou gravar a música, fechamos o repertório, e aí eu sempre tive uma característica de sempre ter uma faixa ministrada nos meus álbuns. Quando eu gravava álbum ainda, porque hoje eu nem gravo álbum mais, né? Hoje a gente grava só single, a gente não grava álbum mais, né? Mas quando eu gravava álbum, eu gravava uma faixa ministrada. Eu fazia questão da pessoa, durante o seu momento em casa, ter um momento de receber uma ministração. Então eu não colocava a ministração no meio da música, porque é chato você estar ouvindo uma música e de repente o cara começa a falar, né? Então o que eu fazia? Cantava a música, fazia uma ministração, e depois voltava para a música. Então essa faixa ministrada era uma faixa separada. Se a pessoa quisesse pular, ela pulava. Pronto. E veio no meu coração que eu queria ministrar a respeito sobre a centralidade do Evangelho. Veio no meu coração, eu quero ministrar sobre a centralidade de Cristo. Olha que eu estou falando de 2011 agora, tá? A gente vivia um tempo do Evangelho muito humanizado, muito humanista, muito antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo. 2011 já é o início de uma outra fase, né? Você já tem aquela diminuição do que estava acontecendo lá em 2001, 10 anos, né? Você já tem aquela coisa muito das músicas da Bethel, da Hillsong, aquela coisa assim, com muita força no Brasil, uma nova geração. Eu particularmente entendo que é aí que vai começar de fato esse movimento que o pessoal denomina hoje de worship no Brasil. Sim. É nessa fase. Os coaches, a questão da autoajuda, muito mais forte. É o início dessa fase, que, aliás, eu não sei se você está nos Estados Unidos, você vai continuar contando a história, a gente pode falar disso, não sei se a tua visão de fora ainda é a mesma, eu acho que nós ainda estamos nesse período, talvez naquela fase de transição novamente, mas eu acho que ainda tem um eco muito forte do que começou nesse tempo. O que eu acho que aconteceu lá em 2011, 2012, 2013, é que as músicas começaram a voltar muito para o homem. Eu não quero fazer crítica a nada, só quero fazer uma percepção, fala da percepção que eu tive. Você vai vencer, você vai dar certo, Deus vai te dar, Deus vai te restituir, Deus vai dar para você, e tal, e aquela coisa. E então eu quis ir na contramão da coisa e dizer, gente, o Evangelho de Jesus é o Evangelho onde Cristo é o centro. O Evangelho de Jesus é o Evangelho onde o Senhor Jesus é que comanda e manda em tudo. Nós somos apenas pessoas que o servem. Se ele vai nos dar uma casa, um carro, glória a Deus. Se ele não der também, glória a Deus. Então, eu ministrei, gravei a canção Que Ele Cresça e fiz a faixa ministrada em cima disso. Abril de 2011. Agosto de 2011, o CD fica pronto. Eu com um CDzinho debaixo do braço. Na época, eu trabalhava com o Nelson, da ONI, o Nelson Tristão. O Nelson a ONI Music era distribuidora do meu produto, do meu material lá atrás. Ele era uma distribuidora, não era gravadora. Ela apenas fazia a ponte entre o artista e o lojista. E ela continuou, né? Aliás, hoje... E ela foi para a parte... Ela foi para essa questão do streaming muito mais forte. Sim, a ONI hoje... Eu trabalhei na Aliança. Okay. Eu trabalhei na Aliança. Okay. Eu trabalhei ainda no auge ali da questão do CD. Eu trabalhei de 2004 a 2007. Foi lá que eu conheci o Ouvir e Crer, porque passava tudo pela Aliança. A Aliança, nessa época, era o grande distribuidor, não na Conde, mas era o distribuidor dos atacados. Então, quem entrava no Carrefour com música cristã, quem entrava na Saraiva, nessas livrarias, era a Aliança. Porque você citou, esse é um detalhe, você falou da sua dificuldade lá no começo, no primeiro, que vocês não tinham estrutura.
E assim era a maioria dos grupos que vão surgindo e explodindo naquela fase. Ninguém tinha CNPJ, ninguém tinha estrutura de distribuição. Pessoal, era uma luta. Então eles compravam da aliança, que tinha tudo isso, e pela aliança os produtos ficavam regulamentados para entrar nos grandes centros. Exatamente. Então eu vivi muito isso aí, eu vi muita coisa. Então aí o que acontece? O CD fica pronto em agosto de 2011. Eu pego uma caixa de CD e levo para a Vinha FM, que é a rádio da Igreja Videira de Goiânia, uma mega igreja em Goiânia, que tinha uma rádio própria, e entreguei na mão da Cleo. A Cleo era uma das principais locutoras da rádio. A Cleo, inclusive, hoje está aqui nos Estados Unidos, só que ela está em São Francisco. Já há muitos anos ela está aqui. A Cleo pega um CD e fala assim, Pastor Naor, que era o líder do Radicais Livres, ele é o líder do Radicais Livres ainda. Pastor Naor, o Deigman lançou um CD novo. Leva para você ouvir. E o pastor Naor me contou isso depois. Ele estava no carro, no trânsito de Goiânia, ouvindo o CD. Estava preparando a conferência Radicais Livres, a edição do Goiânia Arena, a primeira edição mega que eles fariam no Goiânia Arena, com Nívia Soares, Fernandinho e Nova Geração. O time de música estava fechado. E pregadores também. O Naor estava no carro, no trânsito de Goiânia, ouviu a música Que Ele Cresça e ouviu a minha ministração. E quando ele ouviu a minha ministração, ele sentiu assim, isso encaixa exatamente com o que eu vou pregar na conferência. Entre em contato comigo através do pastor Gustavo Henrique, vê se o Deigman pode ir na conferência, cantar a música só. Não tem como ele ministrar louvor, não tem como ele fazer nada. Só cantar a música, Que Ele Cresça, antes da minha pregação. E eu fui para cantar uma música na conferência. O time completo, fechado, e eu fui. 18 mil pessoas na conferência. Goiânia Arena lotado. Gente do Brasil inteiro ali. E nós cantamos então Que Ele Cresça. Ninguém conhecia a música, cara. Ninguém conhecia. Eu comecei a cantar, simples a música. Fui cantando, e fui cantando, e fui cantando. Cara, de repente o Goiânia Arena foi tomado pela canção Que Ele Cresça. Eu até postei um Reels agora, esses dias aí no meu... O pessoal que está assistindo aqui, depois que quiser assistir no meu Reels, tem lá um trechozinho do Goiânia Arena cantando a canção. Dali, num final de semana, a canção foi para o Brasil inteiro e explodiu no Brasil inteiro. Foi assim que aconteceu. Então, essa é a minha história com a música até agora. Né? Depois disso, eu fiz outros álbuns, outros projetos, fiz outras coisas, mas eu posso dizer para você que de tempos em tempos eu tenho um de repente de Deus na minha vida. Eu estou contando a minha particularidade agora, não estou dizendo que é assim com todo mundo. Eu, de tempos em tempos. A Igreja Batista foi um de repente. Quando a gente foi lá para a Igreja Batista Renovada, foi outro de repente. Quando nós gravamos Eu Me Encontrei com Jesus, foi outro de repente. Quando eu gravei meu CD DVD, outro de repente, 2007. Gravei outros trabalhos que não fizeram sucesso, não ficaram conhecidos depois disso. Quando foi em 2011, outro de repente. E a gente vai vendo as coisas de Deus acontecendo na vida da gente, né? E vai acontecer outro de repente? Não sei. Pode ser que sim, pode ser. Mas você teve uma mudança profunda aí. Você mudou de país. Então, eu acho que essa mudança pode ser um de repente aí na tua lista. Como é que você foi se parar aí? Então, eu tenho minha irmã que mora aqui já há mais de 20 anos, né? A minha irmã mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos e desde 2012 eu venho de férias com família, passear por aqui e tudo. E sempre que eu vinha aqui eu ficava assim, meu Deus, como eu queria morar aqui, como é que é bom, como aqui tem coisas interessantes, né? Eu sou aquele cara que gosta das coisas que funcionam direitinho, as coisas que eu muito organizadinho, eu sou bem metódico. Eu acho que eu tenho um nível leve de toque. A Clis que está online vai concordar comigo, um nível leve de toque. As coisas organizadas que funcionam, né? E as coisas aqui, elas funcionam um pouco melhores do que no Brasil. Então, essas coisas me ficava assim, uau, como eu queria morar aqui. Mas era aquela coisa assim, como que eu vou morar aqui? Não tem possibilidade de eu morar aqui, não existe, não tem essa possibilidade. E eu sempre vinha a convite de igrejas brasileiras ministrar em igrejas aqui. Sempre vinha. Até que eu fui ministrar numa igreja lá em Lowell, nos Estados Unidos. A Cris está dizendo assim, ó, que eu tenho toque mesmo. Acabou de colocar aqui agora que eu tenho mesmo. E aí, então, essa igreja de Lowell, chamada Mill Church, do meu amigo Vicente,
que é o pastor da igreja. Me convidaram uma vez, eu fui ministrar, ministrei uma vez, voltei pela segunda vez, voltei pela terceira vez ministrar lá. E nessas minhas vindas eu comentei com eles o meu desejo de morar, de passar um tempo aqui com a minha família. E aí eles então formalizaram o convite para mim. Você não quer vir trabalhar conosco aqui, através do visto religioso? E aí, ficamos aquele negócio, oramos, pensamos durante um ano, e aí então demos o ok, e aí a gente veio parar aqui. Ficamos lá com eles quase 2 anos e 7 meses, ficamos lá com eles. Mas aí a gente desceu do frio, que lá é muito frio, a gente não conseguiu, eu principalmente não consegui me adaptar ao frio, né? Meu filho mais velho se casou lá, está morando lá, ficou lá, né? E aí então eu vim para a Flórida por 2 motivos. Primeiro, porque aqui nós temos um alcance. Segundo, porque o clima aqui é bem mais parecido com o clima do Brasil. Aqui é bem mais quente e tudo, né? E alcance é a nossa casa, é o nosso berço, é o nosso DNA, né? Então a gente também veio para cá por causa disso. Estamos aqui então esperando uma resposta oficial da imigração, se podemos morar permanentemente aqui, ou então teremos que voltar ao Brasil, porque o visto religioso é um visto temporário, né? Então nós estamos nesse gap ainda, esperando uma autorização para residência permanente. Estamos aguardando a Entendi, mas a questão ministerial aí era mais na área da música ou, na verdade, de plantação e pastoreio? Pastoreio mesmo? Na verdade, eu venho passando por uma transição ministerial já há muito tempo, né? Desde 2011, eu comecei alcance e eu me dediquei muito ao pastoreamento. Então, apesar de viajar muito, eu me dediquei e mergulhei de cabeça na igreja local. Nós temos uma igreja estabelecida hoje em Goiânia, com quase 300 pessoas, tem pastores lá hoje tomando conta dessa igreja, Joabe, né? Estão lá cuidando dessa igreja, são os pastores que estão pastoreando o povo lá. Eu deixei uma igreja estabelecida em Goiânia, com quase 300 pessoas. Hoje, né? Na minha época, ela tinha umas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. E aí veio a pandemia, veio a situação da pandemia que travou todo mundo, fechou todo mundo. Enfim, vivemos um ano de 2020 e 2021. Um cheiro de normalidade está agora, né? Um cheiro de normalidade está agora, né? É verdade, então, é verdade. Eu nem sei se a gente vai voltar àquela normalidade que a gente estava, honestamente, eu nem sei se volta, viu? Agora, eu tô... Eu não sei. A gente fica aqui sempre, inclusive aqui, porque eu sou pastor de igreja local também, eu pastoreio a igreja batista. Uau. E a gente fica, e nós ficamos nessa expectativa, assim, e até esse ano, até a questão de calendário mesmo, de organização, a gente sempre com o pé atrás, né? Será se vai? Será se dá certo? Aí agora começou números estão subindo, não sei o quê. Pois é. De novo. Aí você fica assim, cara, isso não vai acabar nunca. E a gente está vivendo aqui um bom momento novamente de volta, né, das pessoas, dos cultos mais cheios. As pessoas, não é nem orientação nossa, não, mas as pessoas já voltam a se abraçar no culto, aquela coisa toda. E aí a gente fica aí, espero que agora não interrompa, né? O ser humano é de toque. É isso. Igreja é isso. Igreja é relacionamento, é toque. É comunhão, isso. É estar junto, né? Assim, a internet é um negócio fantástico, excepcional. Mas ela nunca vai substituir o nosso congregar, o estar junto, o abraçar, o chorar junto, o estar junto com a pessoa, o toque. Jesus curou as pessoas pelo toque. Jesus estava com as pessoas, tocando nas pessoas. Então, assim, eu não estou aqui em nenhum momento desprezando. Aliás, a internet hoje, ela deu voz para muita gente. Hoje, uma pessoa com um vídeo no YouTube, ela consegue alcançar... Outro dia eu postei que, gente, tem música minha tocando no Oriente Médio. Incrível, né? Como? Eu nunca fui no Oriente Médio. Eu fui em outros lugares, mas no Oriente Médio não. Né? Já estive no Japão, Europa... E por aí vai, mas Oriente Médio não. Fazendo essas lives aqui, conversando, é engraçado que depois eu fico recebendo, seja pelo direct, ou vendo mesmo ali, porque eles dão acesso, né? Aí às vezes entra o pessoal aqui, ó, tô aqui da Espanha, tô aqui do Japão, tô acompanhando disso, aqui. Eu fico, nossa, eu tô na região de Teresina, eu tô assim, na região de capital do Piauí, mas do Maranhão é região de interior, porque São Luís fica longe. Eu tô em Timon. Você conhece? Eu já ministrei em Timon por 2 vezes. É mesmo? Você veio onde? Aqui na Nova Aliança? Nova Aliança, pastor... Wendel? Wendel, acho que é o Wendel. Né?
É o Wendel, é o Wendel. Então, o primeiro evento que a gente fez não sei se é estádio, se é ginásio, é um campo de futebol. Que era Sim. uma... Cara, quando a gente tocou a primeira música, caiu a fase. Foi uma... Cara, segunda vez que eu tive aí foi na igreja do pastor, uma igreja grande a igreja lá. Sim. Grande, enorme. Eu já ministrei em Timon por 2 vezes. Desce em Teresina, mas vai Timon. Atravessa o rio, tá aí, tá em Timon. É isso, eu tô nessa região, eu tô na região de capital e região de interior ao mesmo tempo. E aí tem um alcance o mundo inteiro. Tô falando com você nos Estados Unidos. Ó, aqui tá entrando e mandando um abraço aqui, Esdras Galo, rapaz, o saxofonista e diretor ali no Renascer Praise. Já fiz live com ele também. Que bacana. É, músico. Um abraço, viu, Esdras? A gente precisa voltar a se falar aqui. Fantástico, qualidade excepcional. Agora há pouco entrou um amigo meu da Espanha, de Barcelona, o Igor. Não sei se está online ainda, mas estava online, o Igor, né? Tem a Luciene que entrou aqui agora, que está aqui na Pensilvânia, entrou agora há pouco. Então, a internet nos possibilitou demais isso. Mas eu não acho que a internet jamais vai substituir o nosso toque. Não dá. A igreja é estar junto. É estar junto. Exatamente. É comer junto, é estar junto. Enfim. Mas eu espero que a nossa normalidade volte. Em nome de Jesus. Sim, sim. Agora, dentro da linha do tempo, de como você colocou os fatos, vou aproveitar agora para umas curiosidades que foram me surgindo. Sim. Você, então, tem como você colocou, esses momentos, né, que de repente Deus dá aquela levantada diferenciada. E aí você tem, então, uma música... Eu tô pronto de repente. Eu tô pronto de repente. De repente, é isso. Pode vir que eu sou de repente, que eu já tô pronto de novo. Então, esse teu de repente com a canção ali por volta de 2010, 2011, né? Sim. E é algo muito grande, porque essa canção ela ecoa, ela continua, as igrejas continuam cantando, ela é uma música que continua circulando. Essa música foi pro mundo inteiro. Exatamente. E detalhe, eu não fui a primeira a gravá-la. Ah, quem gravou antes? Ela já tinha sido gravada. Ministério Carta Vivas, do Rio. O cara do Rio de Janeiro? Que gravou é amigo do Zeri. O cara é amigo do Zeri. Então, ela já tinha sido Que história. Gravada. Você entendeu? Então, assim, é porque quando Deus quer fazer, ele faz no momento, na hora, independente de quem seja. O mérito não é meu, o mérito é do Senhor. Quem fez foi o Senhor. Deus decidiu. Esse momento, essa canção é a canção que a igreja brasileira precisa ouvir agora. Essa canção é a canção que a igreja brasileira precisa cantar agora. Então, cara, não sou eu, entendeu? O que eu ministrei, só para você ter uma ideia, sempre que eu ia ministrar no meu CDs, a faixa ministrada, eu não preparava nada antes. Nada. Até os erros ficam. Uhum. Ó, o Adelor de Goiânia mandando um abraço pra gente aqui, ó, lá de Goiânia mandando um abraço pra nós aqui. Então, assim, abração, até os turma boa. A gramática fica errado, o plural, o singular, porque é o que vem na hora. Então, é natural. Assim, eu não fui preparado para o que eu falaria. Eu tinha uma ideia, eu quero falar sobre a centralidade de Cristo. Mas o que eu fui falando foi saindo na hora. Você entendeu? Então, eu acredito que o que aconteceu com essa canção realmente foi um de repente de Deus. De repente, é agora, é a hora, então tá. E a gente só é a mula que fala. Não é? A gente só é o vaso que vem o recado. Mas eu tô falando para Jesus, eu tô prontinho. Se o senhor quiser fazer de repente comigo, eis-me aqui, manda fogo. Claro. Inclusive, ó, no decorrer desse período, por isso que é gostoso conhecer a história. O que mais tem são músicas que viraram grandes clássicos, que não estavam nem na lista para ir para o repertório original dos trabalhos. Músicas que complementaram. Lá atrás, você citou Grupo Elo, Grupo Logos, Vencedores. Uhum. Tem uma música do Grupo Mensagem, que eu acredito que você tenha cantado nesse contexto interior, que é a Vem Derrama Paz, que é uma canção, o Carlos Cider, Vem Derrama Paz, Vem Derrama as Bênçãos. Essa música no Sudeste, ela era a música oficial de finalizar culto. Os batistas, presbiterianos, a turma mais tradicional cantava muito. E o Carlos Cider contando que essa canção ele nunca tinha colocado para gravar porque ele achava ela muito pequena, achava ela muito simples. E aí, para complementar, porque não surgia a canção, ele não conseguia fechar o primeiro disco do Mensagem, e aí ele colocou a música. Colocou a música e estourou. O Marcos Góes disse que gravou Meu Bem Querer no ônibus, assim, escrevendo, e era uma canção que também não ia entrar no disco, e Meu Bem Querer se virou uma das grandes músicas.
O Clayton do Disco Praise fala a mesma coisa, aquela Se Eu Me Humilhar, Se eu que me era outra humilhar. canção que também não é isso, não estava no mapa e se tornou o que foi. Então, isso aí é impressionante. Agora, o que me chamou a atenção foi você ter dito que justamente nesse período aí de explosão, você começou a se dedicar à igreja local. Exatamente. Como é que você conseguiu assim? Porque Cara, é a foi uma hora. loucura. Foi uma loucura. Porque o que acontecia? A gente começou na sala do meu apartamento com um grupo de 12 pessoas, contando as crianças. Logo, meu síndico me convidou a sair. A gente não pôde Imagina. continuar. Aí eu tive que ir para uma casa de festas infantil. Essas casas de festas que tem pula-pula, barco, balões, tudo. A gente alugava uma vez por semana esse lugar para fazermos as nossas reuniões. A coisa foi crescendo, eu fui para um hotel. E nós tínhamos que montar e desmontar o equipamento da igreja todo domingo. Todo domingo. Porque eram umas salas de conferência do hotel. Eu viajava. Porque eu já vivia do ministério nessa época. Já. Desde a Ouvir e Crer. Desde 2001, eu vivo do ministério. Então, eu estou falando de 21 anos já, né? Então, eu viajava, ministrando. Aí, a igreja começou em fevereiro de 2011. Em abril de 2011, quando a gente foi para Curitiba gravar o CD, eu estava gravando lá em Curitiba, gravando ainda. O CD ficou pronto em agosto de 2011. Setembro de 2011 foi a conferência, explode o CD, o telefone e os convites começam. Vem ministrar aqui, e o povo queria a canção que ele queria. Eu podia cantar o que fosse. Tinha uma outra canção minha muito conhecida também, que era Ele vem saltando sobre os montes, ele vem pra me encontrar. Lá da época do Ouvir e Crer. Então, eram essas duas músicas. E eu fazia questão. Todo domingo, eu tinha que estar em Goiânia. Não importasse o tamanho do evento, a conferência que fosse, onde que eu estivesse. Cara, eu viajava às madrugadas, eu passava noites acordados, viajando para chegar em Goiânia, para ir para o hotel, para montar equipamento, para fazer o culto e voltarmos para casa na segunda-feira. Eu descantava segunda, terça, quarta. Quinta-feira eu já viajava de novo. Foi uma loucura nessa época. Mas então o que aconteceu? Eu estava totalmente envolvido com a igreja local. Agora eu vou dar a minha opinião. A minha opinião. Eu não acredito em ministério desconectado de igreja local. Não acredito. Para mim, o ministério, ele existe por causa da igreja. A igreja é o principal foco de um ministério. Pessoas que estão desconectadas, pessoas que não estão ligadas a um corpo, pessoas que estão, na minha opinião, elas estão fora da rota, porque elas precisam ter um lugar, elas têm que ter um lugar, elas têm que ter alguém para falar na vida delas, elas têm que ter alguém para prestar contas. Me entenda, tá? O que eu quero dizer com prestar conta, por favor. Claro. Estou falando de domínio, não estou falando de nada disso. Mas eu preciso ter um lugar onde as pessoas me conhecem na minha humanidade. Porque quando eu chego para ministrar no lugar, as pessoas me veem como, olha o homem de Deus, perfeito, santo, que não tem defeito. A minha igreja local sabe quem eu sou. Conhece. Ela sabe antes de eu cantar a canção. Então, eu estava dizendo, né, que a igreja local é a base de todas as coisas. As pessoas falam, Jorge, espera em Deus o nome da música, tá? Ninguém vai para a academia porque já está com o corpo sarado. As pessoas vão, ou malhado, ou dividido, as pessoas vão para a academia porque elas querem ter uma saúde melhor, ter um corpo melhor, né? E tudo bem. Então, e aí as pessoas começam a falar da igreja, que igreja. Eu quero dizer algo para você, igreja é lugar de gente imperfeita, igreja é lugar de gente doente, igreja é lugar de pessoas que têm problemas, igreja é lugar de gente problemática, e as pessoas olham para a igreja e começam a dizer assim, e depois depois diz que está na igreja. A igreja é o lugar dessas pessoas. A questão é, nós não podemos permanecer dentro da igreja, não estou falando do prédio e nem da instituição. Estou falando da igreja de Jesus.
Nós não podemos permanecer dentro da igreja e ficarmos do jeito que nós estávamos. Entende? Mas as pessoas que dizerem, eu não vou para a igreja, eu não faço parte da igreja, e os ministérios dizerem isso, então, para mim, qualquer ministério tem que estar conectado, ligado, servindo, amando uma igreja local, porque Jesus é o cabeça. Paulo diz. E a igreja é o corpo. Como é que eu amo o cabeça, mas não amo o corpo? Como é que eu vivo para o cabeça, mas não vivo para o corpo? Como é que é isso a história? Isso não bate, a conta não fecha. Então, se eu amo a Cristo, eu amo a igreja, com todos os defeitos que ela tem. E temos que ser aquelas pessoas que vão trabalhar para melhorar e não deixar com que essas coisas aconteçam. Tem escândalos? Demais. Tem situações erradas que a gente vê na mídia? Tem muito. Infelizmente, tem muito. E eu quero dizer para você, vai continuar tendo. Porque aonde tem ser humano, tem escândalo, tem problema, tem dificuldade. Agora, eu não sou a pessoa que vai julgar. Eu sou a pessoa que vai trabalhar para que aquilo não aconteça mais. Vocês conseguem me entender? Então, para mim, todo ministério tem que estar conectado numa igreja local. Precisa servir uma igreja local. Aproveitando aqui, nessa tua fase, antes de você se você voltar para a questão do pastoreio, ainda na estrada, essa tua experiência, assim, ministerial na área de música e estrada, você entende que ela foi mais benéfica ou de uma certa maneira você teve mais problemas, assim? Como é que você encara essa tua fase antes da questão pastoral? É que, na verdade, eu estou tentando assimilar a resposta que eu vou te dar, porque eu sempre fui envolvido com a igreja local. Sempre. Entendi. Nunca houve a divisão. Não, eu nunca. Então, antes de eu ser pastor da Alcance, eu era pastor auxiliar dentro da igreja do Ouvir e Crer. Ah, certo. Então, a minha história, ela começou numa igreja. Eu nunca fui um cara desconectado de uma igreja. Você entende? Entendi. Então, por exemplo, tem 3 anos e alguns meses que eu estou nos Estados Unidos. Eu fui ao Brasil só no primeiro ano. Os outros 2 anos que eu estou aqui, infelizmente, eu não pude voltar ao Brasil por causa dessas questões imigratórias que eu estou aguardando. Então, a resposta... E também foi período de pandemia, né? Pandemia também. Perdi meu pai na pandemia. Uau, eu pré-pandemia, pré-pandemia, na verdade. Meu pai faleceu em fevereiro de 2020, a pandemia estourou o Brasil em março de 2020. Março, meu Deus. E eu não pude ir lá ver meu pai. Enfim, mas onde eu quero chegar? Então, a minha história começou com a igreja local. Eu sempre estive envolvido na igreja local. Agora, a estrada me mostrou muita coisa. A estrada me fez enxergar muita coisa. Inclusive, o que não fazer dentro de uma igreja local. Entendi. Sabe? Na minha experiência pastoral, teve muita coisa que eu vi, muita coisa positiva, mas algumas coisas que eu vi, eu falava, isso aqui não quero para mim. Isso aqui não serve para mim. Isso daqui não é para mim. Né? Como, por exemplo, assim, eu fui visitar alguns lugares, né? E nada de errado em ter estrutura, nada de errado nisso, né? Mas, às vezes, eu chegava em alguns lugares, os pastores iam me mostrar a estrutura e dizer, essa aqui é a minha igreja. E eu mostrava o prédio, as salas, o granito, o porcelanato, o som. E eu pensava comigo mesmo, isso aqui não é a igreja. A igreja são as pessoas que estão aqui dentro. Claro. E às vezes nós tínhamos um belo prédio cheio de pessoas mortas, indiferentes, apáticas. E aí eu pensava assim, eu não quero ter prédio, eu quero ter uma igreja viva, adoradora, que ama o Senhor, que se envolve com o Senhor. Eu sempre ensinei na Alcance e vou dizer, eu não consigo entender um homem que chora por causa de um time de futebol, mas não chora por causa de Cristo. Você entendeu? Eu não consigo entender. Verdade, muito. Entendo muito bem. Como pastor de igreja local, a gente vê muito isso. Como corintiano também? Corintiano, eu sou corintiano. Futebol tá uma beleza. Então, mas olha só. Eu não consigo entender um homem que chora por causa de um time de futebol, mas não chora por causa de Jesus. Essa conta não fecha para mim. Você entende? Então, a igreja, eu sempre digo, irmãos, nós somos uma igreja viva, adoradora, que tem fogo no coração, que ama o Senhor, que quer o Senhor. Isso é igreja, não é o prédio. Prédio, para mim, arranca as cadeiras e faz o que quiser lá dentro. É prédio, é só prédio.
Do que adianta termos um prédio lindo, cheio de pessoas mortas, vazias, frias. Entende? Então, eu sempre fui conectado à igreja. Então, agora, a estrada me fez enxergar muitas coisas. A estrada me fez ver muitas coisas, né? Madrugadas viajando, madrugadas em estradas. Olha, eu já passei por situações. Isso aí, ó, o Antônio da MCM, meu colega de Ouvir e Crer, baterista do Ouvir e Crer, meu parceiro de mais de 20, sei lá, 30 anos de amizade, colocou ali, ó, você chora pelo que ama. É isso. É isso. Você dá dinheiro naquilo que você ama. Você gasta seu dinheiro naquilo que você ama. Estou entrando agora num assunto polêmico, inclusive, né? Porque você gasta dinheiro com aquilo que você ama. Agora, eu gasto dinheiro com camisa de time, eu gasto dinheiro com videogame, eu gasto dinheiro com acessório de carro, mas quando eu vou colocar o meu bolso, o meu coração em Cristo, eu não coloco. É uma luta, né? Isso? Exatamente. Então, para mim, a estrada... Eu quero aproveitar, Degman, e mandar aqui, ó, eu vi que está aqui o Alan Marino, que é um músico extraordinário, compositor, canta e toca muito, né? E olá, também o tio Salomão. O tio Salomão foi o primeiro baixista do Cats Barneia, cara. Aquela fase lá da explosão. E ele tá aqui, tá em Brasília. Essa não era o Cats Barneia, né? Era o Cats Barneia? É o Cats Barneia. É o Cats Barneia. O mundo acabará amanhã de manhã. Eu sou dessa. Ele é o baixista. Ele é o baixista que tá tocando a primeira gravação do Extra Extra, é ele que tá tocando. Você sabe que o brother Simeon foi em... É uma figura. Não, o brother Simeon foi na nossa cidade por 2 vezes, né? Lá no interior de Goiás. Acho que hoje já está na Europa, inclusive, né? Acho que ele nem está no Brasil mais, né? Isso. Ele mudou já tem um tempinho. E ele está rodando. Agora ele está mostrando o vídeo dele lá na Ucrânia, tocando e cantando ali naquele... Ele é um cidadão do mundo, assim. Ele roda o mundo inteiro. É uma figura. Isso daí. Muito bom. Que o Zeri é na pegada do brother Simeon, tá? O compositor quando você falou... é na pegada dele. Quando você falou no estilo dele, eu lembrei do Simeão e do Janires, que é mais antigo, que é o fundador do Rebanhão e tal. O Janires atrás, da fumaça tem. Que música Essa linda, música é demais. Cara. Essa música é demais. Linda. Uma cidade, casinhas... Essa música é maravilhosa. Essa música é linda. Ó, alguém tá falando que exatamente. Agora o brother Simeão tá na Ucrânia, né? Rosana, tá na Ucrânia. Suíça. Tá bom, Rosana? Tudo bem, querida? Lá da Suíça aqui, ó, dando tchau pra gente. Olha só. Suíça. Rosana, pesquisa que lá, beleza. Marcos, espere em Deus, hein? Vai te abençoar muito. Aproveitando, quando para analisar toda essa tua caminhada, você participou ativamente, como a gente já até estabeleceu, né, daqueles marcos e das fases do louvor congregacional. Okay. Você participa ativamente de um período intenso, que é esse período dos anos 2000, né, de 2001 a 2010, você tem praticamente todo o movimento chamado de adoração profética. Okay. Alguns falavam adoração extravagante, né? Você participa disso, você está junto. E depois, a partir de 2012, 2013, nós temos mudanças muito profundas. Mudança na indústria, porque o streaming, o digital vai tomar conta. Exatamente, tomou conta, a mídia física acaba. E você também tem uma transição para esse modelo, apesar de... Eu tenho dificuldade de ver a diferença na prática da adoração profética para o worship. Eu acho que são muito parecidos algumas coisas, né, de modo geral, mas os personagens ou os ministérios são muito diferentes. Essa fase atual, a turma que está hoje aqui no Brasil, à frente da geração que você participou mais ativamente, porque você continua. Mas o movimento ali que você está no meio, seja na carreira solo, seja Ouvir e Crer, vocês tinham um perfil um pouco diferente dos ministérios atuais. Você consegue ver diferenças de fato? Você viu essa transição? Como é que você enxergou o que veio depois, em termos de movimento? O Vitinho está dizendo aqui, o apelo capitalista fala mais alto na maioria dos casos. Falando do worship, está falando no caso agora? Worship, é isso. Deixa eu tentar falar 2 coisas aqui com relação a isso. Eu acho que o que muda para mim da adoração profética agora,
Vocês precisam me ouvir até o final para entender a conclusão. Para o worship, eu acho que está muito mais no aspecto do estereótipo do que da essência. Porque o worship agora é a igreja preta, pintada de preta, não sou contra, acho legal, porque para luz, para vídeo, que aquilo fica ótimo, é maravilhoso. Não estou aqui dizendo que está errado, não, entendeu? E também, se for igreja de outra cor também, para mim, prédio de igreja, para mim, a cor do prédio da igreja não faz diferença nenhuma. Eu quero saber a cor que está o coração da pessoa, né? Porque não adianta ter uma igreja linda com o coração preto, não resolve nada, né? O coração está negro de tanta coisa, né? Está escuro de podridão. Não adianta, não resolve. Enfim, mas eu acho que está muito mais no chapéu, na roupa, no visual, do que na questão. Porque, por exemplo, eu consigo hoje enxergar como benéfico em alguns pontos, mas maléfico em alguns pontos. Por exemplo, eu acho que a musicalidade, não no sentido de musicalidade de notas, porque, por exemplo, as músicas hoje são mais da minha época já, né? 3, 4, 5 notas. É isso. Não estou falando disso. Mas a qualidade da mixagem, da masterização, dos arranjos, das coisas, só vem melhorando. Então, para mim, esse worship trouxe isso. Esse worship, né? Porque o worship, na verdade, é adoração, né? Em inglês. Esse movimento worship trouxe isso, né? Você pega uma música hoje, do worship hoje. Eu ouço algumas coisas minhas lá do 2007. Quando eu ouço, eu falo, meu Deus, esse negócio tá muito ruim, gente. Tá muito ruim essa mixagem. Tá muito... Olha esse timbre de guitarra, que timbre que é esse? Mas na época, era o que estava de melhor. Era o que tinha de melhor na época. Então a gente tem que aprender a respeitar isso também, né? Não adianta eu querer ouvir um negócio daquela época e falar, nossa, esse timbre aqui tinha que estar lá. Esse timbre aqui, ou a gente não tinha ele ainda, ou a gente não tinha acesso a ele ainda, que era uma outra coisa também, né? A gente ouvia, eu mesmo fui muito influenciado por Darlene, né? Darlene Jack, por aquele song Worship, porque para mim, a Darlene era o coração. Eu fui muito influenciado pela Darlene, né? Que hoje nem tá mais no Hillsong, né? Hoje ela tá na... ela está, inclusive, nessa época. Ela está na Unlimited Church, né? Que, inclusive, eles são pastores de uma igreja hoje, ela, né? Sim. E o marido. Então, eu fui muito influenciado. Eu ouvia aquilo, eu falava, meu Deus, eu queria ter esse timbre. A gente não conseguia chegar nunca naquele timbre, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha equipamento, a gente não... Os caras usavam... E não existiam os plugins. Exatamente. Os caras usavam o que havia de ponta. E eu estava no interior do Brasil, irmão. A gente usava o que tinha de melhor. Então, para mim, essa influência, Hillsong, Bethel, agora Elevation, que é do momento agora, Maverick City, que tá em alta agora também, é muito positiva, porque esse pessoal faz a gente comer poeira e a gente quer, vamos embora, vamos fazer igual, vamos tentar. E isso está nos forçando a crescer, a ficar melhor, a melhorar profissionalmente, a melhorar tecnicamente, a melhorar os equipamentos. Para mim, isso é ótimo. Agora, eu confesso para você que eu sou da velha guarda, que eu ainda hoje, quando vou ministrar louvor na igreja local, aqui em Alcance Orlando, por exemplo, eu sempre levo as pessoas. Nós precisamos trazer o ambiente profético para a igreja. Então, eu sou daquele que ainda preza e eu tento, através da pessoa do Espírito Santo, levar a igreja a uma interação profética na adoração. Consigo algumas vezes não conseguimos, porque tem ambientes, tem coração, porque não sou eu que faço. Claro. A adoração coletiva é corações juntos, conectados, buscando a Deus, né? Mas eu confesso para você que eu tenho saudade de algumas coisas que se perdeu. Eu acho que ao longo de tudo isso, se eu poderia traçar e dizer, resumir numa palavra, nós perdemos a inocência. Uau! Nós perdemos a inocência. E eu acho que profissionalizou demais, a gente virou artista demais, a gente ficou exigente demais, sala VIP, cachê, não sei o quê, blá, 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 blá. Não quero ficar aqui falando, porque daqui a pouco... Claro. Deigo está dizendo de fulano de tal, não estou dizendo nada disso. Entendi. Eu acho, são dois lados da moeda, né? Eu já vivi situações, por exemplo, onde pastores nos levou e fiquei trancado dentro de casa, sem comida, trancado, literalmente trancado mesmo, trancado. Sim. A gente foi hospedado numa casa, o pessoal saiu e largou a gente trancado dentro de casa.
Não tinha como a gente sair. Meu Deus. E aí, no final, falou assim, depois a gente manda um cafezinho para vocês. Então, eu já vivi situações como essa. Triste. Então, assim, situações como essa levou o que levou de cachês altos e exigências e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que a gente a gente perdeu a inocência. Tanto é que eu fiz uma série de vídeos uma vez que chamava De Volta ao Início. Uhum. Eu queria voltar ao início, né? Então, a clássica música, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu acho que nós temos que hoje voltar ao início de algumas coisas. E, Carlinhos aliás, Félix. o Antônio está lembrando que ficamos trancados. O Antônio está lembrando que ele estava comigo nessa ocasião. Ficamos trancados. Jesus. Então, eu acho que a gente tem que voltar, né? Efésios, a igreja de Efésios, né? Dos Efésios, que lá em Apocalipse fala que lembra-te lá de trás. Lembrar, saudade, lembrar daquilo que era bom, daquilo que era puro, daquilo que era honesto, daquilo que era verdadeiro. Eu preciso voltar lá. Então, para mim hoje, pastorzão, o meu desafio pessoal eu preciso voltar à inocência. Eu quero voltar à inocência. Amém. Entendi. Então é isso. Aqui no Brasil, agora, coisa de 1, 2 semanas atrás, estourou, assim como escândalo. Deixa eu ver, tá me ouvindo? Voltou. Estourou o quê? Voltou. Então, estourou ali a questão no meio cultural, os dilemas dos cachês, né? Os cachês, os cachês altíssimos. Os megas cachês. 1.000, 300 mil. Isso. E eu tô aqui porque o Brasil, de modo geral, e sem entrar na questão se acertou ou não, mas de modo geral, os evangélicos eles se engajaram muito na questão política nesses últimos anos. Na hora que o pessoal entrar para destrinchar cachê de cantor evangélico com prefeitura, isso vai ser um negócio. Porque eu trabalhei muitos anos e Sim. não é de hoje. E você pode ter revelado aí algumas coisas e nomes aí que vai ser um negócio muito complicado, né? Infelizmente entraram de cabeça nesse universo. E aí tem as questões. Então quando você fala de voltar à inocência, lembra inclusive muito do que era produzido naqueles anos, né? O próprio estilo, David Keelan cantava muito isso, né? As músicas, vocês Sim. também. Então, é o que nos resta é orar, né? E é o Senhor quem conduz, então quem sabe estamos voltando para isso. Eu vou te dizer que na época que a gente começou as nossas gravações, eu não estou aqui advogando falta de técnica, eu não estou aqui advogando fazer as coisas sem planejamento, sem ensaio, eu não estou advogando isso. Eu acho que eu sempre fui um cara que prezou. Mesmo naquela época eu batia na tecla, gente, música tem que ter começo, meio e fim, não dá para fazer esse negócio sem cabeça. Vamos lá, eu sempre prezei por isso. Vamos fazer uma coisa com decência e ordem. Mas, cara, a gente vivia uns negócios tão fortes. Sim. Tão fortes, com o Senhor, com a presença, sabe? Era inegável. Não tinha como você dizer, não, isso aqui está sendo produzido pelo homem. Não tinha como ser produzido por nós. E eu acho que na transição a gente foi perdendo isso e fomos colocando outras coisas no lugar. Então, para mim, hoje, isso para mim, então, essa música Espere em Deus, por exemplo. Os timbres estão atuais, os arranjos estão atuais, tá tudo dentro da linguagem que a música está pedindo hoje. Mas, cara, essa música ela nasceu de um momento, de uma prensa de Deus comigo. Olha. Uma prensa muito grande. Talvez um dos momentos mais difíceis meu nesses 3 anos e meio que eu estou nos Estados Unidos. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e pensam assim, nossa, tá nos Estados Unidos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Só a gente sabe o que a gente passa aqui. Estou falando de mim. Eu não posso falar pelos outros. Eu estou falando de mim. Entendeu? Só eu sei o que eu estou passando aqui. Entende? E por
por entender que é isso que tem que fazer, é estar aqui agora, é por entender que agora é o tempo de Deus para isso, até para nos ensinar algumas coisas, até para poder. Então, nesse momento, essa canção nasceu. Então, para mim, essa canção ela tem uma história muito linda. Para mim, uma mensagem muito linda. Você entende? E aí, hoje, quando eu coloco essa canção na internet, nos streamings, eu não vejo o resultado. Eu não estou falando dos números, eu estou falando de pessoas alcançadas. Porque os números refletem pessoas alcançadas. E eu fico assim, puxa vida, como eu queria que essa mensagem chegasse. Porque para mim ela é muito forte. Para mim ela tem uma história. Você entende? Uma mensagem de fé e de esperança. Então, assim, e aí por causa dessa questão de números, a gente começa a negociar algumas coisas. Começa a produzir algumas coisas, fazer algumas coisas, né? Então, o meu desafio pessoal hoje é voltar. Voltar a acreditar no simples, no puro, com decência, com ordem, com organização, mas a acreditar no simples e no puro de novo. Entende? Amém. Você falou muito, se você puder tocar um pouco da música pra gente escutar. O Jorge está dizendo aqui que ouviu a canção. É isso mesmo. Ele é meu auxílio, a minha segurança é o Senhor. Nele eu confio, e a minha garantia é o seu amor. Meus medos e temores, tudo aos seus pés eu derramei. A Ele, só a Ele, pra sempre eu adorarei. E ainda que toda a terra tremar, o meu louvor permanecerá. O meu louvor permanecerá. Eu confessarei. Confessarei. E a Deus eu pertenço. E o seu amor jamais me deixará. É isso. Essa canção tem sido a minha oração. Pode Amém. tudo cair, mas o meu louvor, ele precisa permanecer. Glória a Deus, olha. Só posso agradecer. Essa já está à disposição, né? Está no meu canal, está em todas as plataformas digitais. Está lá no meu canal, o Video Lyric, e também Spotify, Deezer, Apple Music e por aí. Eu não sei quais são as plataformas, porque hoje tem pelo mundo. Plataformas que eu nem sei mais, né? É verdade. Qualquer plataforma digital que você pesquisar aí, Degman Marques, Espere em Deus, tá lá. Queria aproveitar também o pessoal que está aí na live, que não segue ainda o História da Música Cristã no Brasil. Isso. Segue lá, por favor. E aqueles que não seguem o Degman no Instagram, por favor. Tá lá no nosso Instagram. Também, o pessoal que está entrando agora, nós fizemos a primeira parte no meu perfil, eu estou com o programa na internet aqui, ficou meio instável, a gente está finalizando, mas tem toda uma hora lá de conversa, né, contando ali, deu uma hora, ficou bom. Inclusive agora, ó, na hora que finalizar, se você for salvar, tem um campo lá de marcar pessoas. Okay. Aí tem lá colaborador. Marca o meu perfil, porque aí ele entra pelo meu, e aí depois eu vou baixar e vou juntar tudo para poder subir para o YouTube. As duas partes, né? A gente faz ali as edições e fica uma coisa só. Mas eu quero agradecer muito por esse contato, por essa conversa. Sempre bom conhecer as histórias, ver como Deus trabalha na vida de quem está fazendo a obra, né? Colocando. E conte com a gente, inclusive, para estar divulgando. Me manda o material depois lá, ó. Os rios, os videozinhos, compartilhe com o maior prazer.
Fomos e somos muito edificados através do ministério que Deus levantou na sua vida e na vida daqueles que estão aqui, que participam com você, né? Amém. Então é sempre gostoso ter esse contato, viu? Foi um grande prazer conhecer você agora, conversando pessoalmente. Prazer, obrigado pelo espaço, obrigado, né? Por poder compartilhar algumas coisas na simplicidade do Evangelho e poder ver que a gente consegue, através da internet, de alguma maneira, abençoar pessoas de vários lugares. Amém. Do mundo, não é do Brasil, do mundo. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Sucesso no ministério e que Deus possa abrir muitas portas para você aí no Maranhão, Piauí. Timon, voltando ao Brasil, tem que voltar em Timon, viu? Vamos conversar. Vamos estar juntos. Tá bom, querido. Deus abençoe. Um abraço. Gente, um abraço. Você que está conosco na live. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?